Olá pessoal, hoje a gente está aqui no CBMI 2018, no Congresso de Terapia Intensiva, aqui em São Paulo. E a sessão que eu vou passar para vocês, rapidinho, algumas mensagens, foi sobre ventilação mecânica e terapia nutricional. A primeira aula foi minha e eu falei um pouquinho de avaliação do ultrassom para a musculatura diafragmática no desmame da ventilação mecânica. Basicamente, a gente tem duas modalidades. Uma modalidade para avaliar, que é a mobilidade através do ultrassom, da dinâmica então da cúpula diafragmática, e a outra é através de uma espessura que a gente pode avaliar esse paciente e que prediz já a falência de desmame nesses pacientes. Então é uma técnica interessante, promissora e que pode de uma maneira proativa ajudar esses pacientes aí no desmame da ventilação mecânica. A segunda aula foi sobre nutrição enteral e paciente sim não invasiva. Isso é um assunto bem desafiador e foi o Sérgio Loss que apresentou essa aula. E a mensagem da aula basicamente precisa de uma individualização. E de novo o ultrassom é um aliado nisso. Se a gente usar o ultrassom para avaliar então o volume gástrico e não só o resíduo gástrico, a gente também consegue discriminar esse paciente com risco para broncoaspirar e um paciente que poderia ter uma contraindicação, por exemplo, na não invasiva. O resíduo gástrico também serviria para isso, mas o ultrassom é uma maneira menos invasiva do que passar uma sonda, por exemplo. Mas a ideia é que aqueles pacientes de risco que vão utilizar não invasiva, que não utilize muita pressão na ventilação não invasiva e se tiver a possibilidade do ultrassom, melhor ainda. A terceira aula foi sobre probiótico e a prevenção de PAV. PAV é pneumonia associada à ventilação mecânica. Os estudos hoje são incertos em relação à possibilidade de inserção na terapêutica, já que no bundle de PAV isso não é utilizado ainda de rotina. Por quê? Porque o paciente pode estar numa fase de imunossupressão e utilizar o probiótico para isso poderia colocar o paciente em risco. Até o momento os estudos dizem cautela na fase aguda para o uso de probiótico. A última aula foi sobre balanço hídrico e terapia nutricional. O Ricardo Rosenfeld que deu essa aula. Foi uma aula muito interessante e que de novo necessita de uma individualização. Talvez utilizar então terapias ou estratégias com portfólio de dietas mais concentradas para a redução do volume seria muito interessante, porque a gente sabe que o balanço hídrico que se perpetua no paciente hídrico, ele tem um prognóstico ruim. Então estratégias onde a terapia nutricional possa auxiliar nesse tipo de condução seria muito interessante. Mas tem que levar em consideração a capacidade também que esse paciente tem de tolerância para isso. Por isso, a mensagem final de tudo isso é uma individualização. Até a próximo contato, essa é a nossa revisão, então um resumão do CBMI hoje da parte de terapia nutricional.